Rosiane Carvalho. Quatro horas e 50 minutos, é hora de ficar por dentro dos bastidores da política. Rosiane Carvalho, que chega aqui com a gente. Boa tarde para você, Rose. Oi, Thaís. Boa tarde para você, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Band News Difusora. Rose, hoje na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus, do Legislativo Municipal, o prefeito Davi Almeida fez o discurso protocolar, destacou os feitos da sua gestão, apesar da falta de apoio. De quem ele estava falando dessa falta de apoio? Conta pra gente, Rose. Essa aí já não é mais novidade, né, Thaís? A gente que busca novidade como jornalista, o discurso do Davi ainda não está trazendo esse gancho de novidade, porque ele repete mais uma vez aquelas indiretas para o governador Wilson Lima, ausente naquele momento e representando o governo naquela mesa, na abertura dos trabalhos do ano legislativo da Câmara Municipal de Manaus, estava o vice-governador, o Tadeu. E o prefeito fez referência ao Tadeu. Quando cobra o governo, elogia a bancada que está trazendo os recursos, faz referência que ali no governo eles têm alguém que ajuda, que é o Tadeu, né? Cita o vice-governador. Eu achei interessante outras falas do Davi Almeida também, quando ele começa a tentar destacar os feitos da gestão dele, do mandato anterior dele. E ele começa, até se atrapalha um pouco, ele diz que o que ele prometeu ele não fez e o que ele não prometeu ele fez. Alguma coisa assim, né, Thaís? Não sei se você tem esse áudio aí para a gente soltar para os ouvintes. Tenho sim, vou colocar aqui. Para vocês terem uma ideia, o custo do transporte coletivo saiu muito caro para os cofres da prefeitura. Em 4 anos, nós administramos 36 bilhões de reais. Sabe o que é isso? É menos do que o governo do estado vai gerenciar esse ano por 1 ano de mandato. 1 ano de administração do governo do estado é mais do que os 4 anos que a prefeitura teve para ajustar as contas e fazer os investimentos na cidade de Manaus. Sendo que nós vivemos numa cidade-estado. E essa cidade-estado precisa de maiores investimentos, porque quase todos os recursos arrecadados pelo próprio estado, mais de 80% estão dentro da cidade de Manaus, então nós temos que cobrar sim o governo do estado para que ele invista mais na cidade de Manaus, para que nós possamos melhorar a vida das pessoas na nossa cidade. E eu vou fazer essa cobrança aqui na pessoa do vice-governador, doutor Tadeu, que tem nos ajudado, e nós vamos avançar ainda mais. Aí, Rose. Ótimo, a gente só tem um áudio do prefeito, do Davi, né? A gente tem um áudio dele. Apenas ótimo, esse. Então, assim, sem problema. Ele tem um outro trecho que ele fala de promessas, de várias questões que ele conseguiu trazer, as obras do Mirante, o Parque do Gigante da Floresta, tudo mais. Isso, que a forma como ele falou, pena que a gente não tem um áudio, me lembra uma fala bíblica, um verso bíblico de Paulo que fala: pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Não sei se ele tentou um trocadilho, ficou um pouco confuso, mas enfim, faz parte dessa performance do Davi Almeida, trazer muito conteúdo e às vezes não dá uma arrumada direito no que ele quer destacar. De fato, Thaís, não é novidade para a gente tratou isso já em várias colunas, é do nosso dia a dia. Manaus não é uma cidade fácil, não é uma capital fácil, ela é cheia de problemas. Há pontos positivos, evidentemente, da gestão do Davi Almeida, e os adversários dele devem se bater quando a gente fala isso, e há uma série de outros pontos que são negativos, que precisam de crítica e de autocrítica. Uma autocrítica que eu acho interessante é que o Davi, no momento da mensagem, fez um discurso diferente do infeliz discurso que vem adotando o vice-prefeito Renato Júnior, quando tenta culpar as vítimas pelos desastres que estão acontecendo, né, que são consequências de uma série de anos do poder público alheio às políticas que precisam atender a população de uma cidade como Manaus. Então, ele só demonstra muito desconhecimento da realidade, é uma fala infeliz que vai virar boleto para ele político depois, não tenho dúvidas disso. O Davi Almeida, um político mais experiente, dá uma outra conotação na mensagem de hoje. Olha, a outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar na fala, nesse texto que você colocou, é sobre transporte público. O prefeito falou mais ou menos que tinha 2 meses garantido de passe livre, alguma coisa assim.
durante a mensagem dele, de acordo com o governo do estado. O acordo, eles têm um convênio que garante esse passe livre para os estudantes. A gente precisa estar atento a isso, porque nos bastidores a informação é que o governo não tem mais como bancar, eles não estão conseguindo fazer um acordo e a prefeitura também pode não conseguir mais bancar a sua parte, e tampouco a parte que cabe ao governo. Eles entendem que mais de 80% das pessoas que utilizam o passe livre são estudantes da rede estadual. Então está tendo uma confusão interna e não há uma definição exata de como vai ficar esse direito que foi duramente conquistado pelos estudantes. É uma pauta que a gente precisa estar atentos. E, para terminar, tem uma fala aí do vice-governador, o Tadeu, que é bem política e bem eleitoral também, tudo a ver com a eleição de 2026. Vamos soltar aí, Thaís. Jogador e já está preparando o aquecimento. Vamos ouvir. Eu me tornei vice-governador por conta de uma convergência político-partidária. Não seria desproposital e nem raro se novamente eu me tornar candidato a governador também numa convergência político-partidária. Meu nome está aberto realmente. Eu estou na linha de sucessão do Executivo Estadual. Para disputar a eleição em 2026, eu só posso disputar como titular, não como vice. A perfeita sua leitura, Thaís, antes da fala do Tadeu. É jogador e está aquecendo. É isso que a gente pode interpretar dessa fala dele, que ele fala, acho que textualmente, o que todo mundo está querendo saber, se ele vai ser candidato ou não ao governo e tudo mais. Então, ele se apresenta como possibilidade, sim, de candidatura. Fica bem claro nessa fala dele. E é uma fala política também. É alguém que está aquecendo, mas aquecendo por ponto de vista de se projetar politicamente. É uma fala muito mais para o ambiente político que para o ambiente da população. Olha, tem gente que está circulando como pré-candidato a governo, como é o senador Omar, como pré-candidato a Senado, como é o Wilson, e você vê que os códigos são diferentes, ele projeta para a população também. Esse movimento do Tadeu é uma projeção mais de fala política. E quando ele diz que eu, sendo governador, só posso ser candidato a governo, eu fui consultar aqui alguns especialistas de direito eleitoral, ele está certíssimo, né? Quando é candidato, se ele for vice, se ele estiver na função de vice, não assumindo o governo, ele pode ser candidato a qualquer cargo, ficar sem assumir o governo durante 6 meses. Na condição de governador, ele só pode ser candidato à reeleição. Se quiser ser candidato, se for governador e quiser ser candidato a outro cargo, ele teria de renunciar também, como é o que se projeta aí para o governador Wilson Lima. Então, ele acaba realmente mostrando que está disponível para uma espécie de diálogo político. Eu acho que, de certa maneira, dá uma mensagem, a princípio, de atravessamento ao Davi Almeida, que é o líder do grupo. Mas muita coisa tem por trás disso que a gente ainda não está enxergando, né, Thaís? Sabe que esse jogo aí, ele é cheio de detalhes, cheio de alinhamentos, de pernadas. Então, a gente precisa observar com atenção os próximos passos aí desses jogadores. E a gente vai ficar de olho, Rose. Por hoje é só. Ponto final aqui no nosso segunda edição. Amanhã tem mais. Alex Ferreira, é ponto final por aqui. Ponto final, Thaís Gama. Muito obrigado pela parceria. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Amazônia